Queridos, a graça e a paz, como é que estão aí vocês? Como é que estão todos? Quarentena tá tudo na paz do Senhor, guardados pelo Senhor, que o Senhor esteja assim livrando de todo o mal. Então hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos no livro de Tiago, hoje no capítulo 2, versos 1 ao 13, tendo como tema geral a fé verdadeira e a lei régia. Vamos à leitura do texto. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fica em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês, de fato, observam a lei do reino, conforme está na Escritura: ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometa adultério, também ordenou: não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amados, como estudamos recentemente, fizemos um esboço desse livro que tem 5 capítulos, e assim tentamos ali resumir cada capítulo com uma palavra que seja mais condizente com todo o contexto daquele capítulo. Nós vimos assim que no capítulo 1 o tema geral é sobre a perseverança nas tribulações, perseverança em guardar a palavra do nosso Deus, perseverança em guardar aquilo que o Senhor deixou revelado para nós. Esse capítulo, por sua vez, também nos fala a respeito de um assunto dos mais importantes, que é a questão da fé. Por isso que o tema do nosso estudo é a fé verdadeira e a lei régia, ou a lei do reino, como nós vimos no texto lido. E ele também é dividido, esse capítulo, em 2 partes. A primeira delas é que vamos estudar hoje, a fé e a lei de Deus. E a segunda parte é a relação entre a fé e as boas obras, dos versos 14 até o verso 26. O tema também que sobressai nesse nosso estudo de hoje é como relacionar a nossa fé com o tratamento a respeito das outras pessoas. O texto aqui poderia simplesmente dizer para nós não discriminarmos as pessoas, mas ele ainda vai além disso. Ele faz uma relação muito clara, dizendo que aqueles mandamentos que são os mais importantes, que é amar a Deus e amar o nosso próximo, tem tudo a ver com nós tratamos os outros. Por isso que o texto aqui vai nos falar a respeito dessa realidade muito importante para aqueles que confessam a Jesus como Senhor e seu Salvador. Então, em primeiro lugar, o texto aqui nos diz para nós evitarmos o favoritismo. Infelizmente, essa é uma realidade que nos cerca por todos os lados. As pessoas têm
os seus favoritos, as pessoas têm os seus gostos, as pessoas têm as suas preferências, aqueles que elas gostam mais, isso seja de coisas, objetos, né, situações, leitura. Infelizmente isso adentra na questão dos relacionamentos interpessoais. E aqui a palavra do nosso Deus diz para nós não fazermos isso de forma nenhuma. Fazemos acepções de pessoas, fazemos distinções de pessoas por qualquer coisa que seja. Seja a condição social, aqui o texto nos fala a respeito disso, é aquela questão do rico e do pobre, como nós já vimos também no capítulo 1, a respeito de algum tipo de distinção entre essas duas classes sociais, e qualquer outra que seja intelectual, seja entre as pessoas mais experientes ou mais experimentadas na fé e aquelas pessoas que são mais novas na fé, seja com relação à cor, seja com relação à raça. E infelizmente essa é uma realidade que nos cerca o tempo todo, e as pessoas sempre fazem distinção entre as pessoas. E eu creio que a principal delas é a questão social. E isso não era diferente nos primeiros séculos da era cristã. Por isso que Tiago aqui nos fala a respeito disso. Eu creio que havia isso no pensamento daqueles cristãos judeus, e a palavra aqui nos fala para que eles atentem para essa realidade que não deve ocorrer no meio daquelas pessoas que são irmãs em Cristo, daquelas que têm o mesmo glorioso Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Aqui no verso 2, o texto aqui nos dá uma ilustração. Talvez seja apenas para explicar aquilo que estava acontecendo ou não, mas o fato é que pode acontecer. Que diz: porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestido roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disser ao pobre: você fica em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés. Então, a palavra do nosso Deus nos mostra um exemplo bastante claro que pode acontecer no contexto da igreja, algum tipo de discriminação ou um tipo de distinção simplesmente por uma questão social. E é isso, a palavra do Senhor fala que não é para acontecer de forma nenhuma. Porque no verso 4 diz: será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Na outra versão traduz aqui por critérios perversos, por critérios maliciosos. Então a palavra do Senhor aqui nessa primeira parte do nosso estudo, ele vem nos deixar bastante claro para que nós venhamos a evitar o favoritismo. Ou seja, o crente não deve discriminar ou julgar as pessoas por qualquer tipo de questões externas. Então, isso é bastante claro nesses versos 1 e 4. O texto também nos diz, amados, a partir agora do verso 5 até o verso 7, para que nós sejamos ricos em fé. E ele novamente vai fazer uma distinção entre pobres e ricos. Ele fala que foi Deus quem escolheu o pobre. Então, a virtude do pobre não é simplesmente por ser pobre. É um movimento dentro da igreja, principalmente católica, que fala da opção preferencial de Deus pelos pobres. Não é? Então, de fato, a Bíblia fala isso. A maioria das pessoas que são cristãs estão nessa classe social, vamos assim dizer. Mas são essas pessoas que a Bíblia fala que Deus escolheu. Foram elas que Deus escolheu. Aqui no verso 5 diz: por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé? Então, de acordo com os critérios meramente humanos, que às vezes acontecem as discriminações, as distinções e as acepções por esse motivo, a Bíblia fala que isso é uma coisa que são as pessoas que fizeram esse tipo de análise. Porque aqui diz que Deus escolheu os que para o mundo são pobres, mas não para Deus, porque para Deus não existe isso. E assim ele escolheu os mais humildes nesse sentido para serem ricos em fé, e ainda diz mais, para serem herdeiros do reino de Deus,
que ele prometeu àqueles que o amam. No entanto, no verso 6 diz: vocês desprezam os pobres. Ou seja, era uma realidade que estava acontecendo no meio daqueles cristãos. E Deus aqui vem tratar com muita seriedade, com muita até severidade, com muita rigidez, deixando bem claro que essas coisas não devem acontecer no meio do povo de Deus. Por isso que ele diz: vocês desprezam os pobres. Não é para ser dessa forma. E aí, na sequência, verso 6 ainda em diante, ele diz: por acaso não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles também que blasfemam do nome do Senhor? Então aqui Tiago coloca pelo menos 3 situações pelas quais os ricos eles não estão de fato dando o testemunho, vivendo, ou naqueles que são incrédulos, né, que têm poder, autoridade, até mesmo maior condição financeira, estão agindo dessa forma para com aqueles crentes simples e humildes por causa da sua fé. Então era isso que estava acontecendo. Tem algo curioso aqui nesse texto, quando fala os ricos vos oprimem, essa expressão oprimir normalmente é relacionado com a ação maligna, né, do diabo e seus demônios na vida das pessoas, da opressão. Então os ricos estão oprimindo naquele contexto. Hoje em alguns lugares ainda continua sendo dessa forma. Eles estão levando os cristãos para os tribunais e ao mesmo tempo eles estão blasfemando do nome de Jesus. Isso a gente vê em muitos países, principalmente da Ásia e alguns no contexto da África, e outros não às vezes a opressão de levar para os tribunais, mas oprimem, como os países ocidentais, né, da Europa, Estados Unidos, né, Canadá, o próprio México ainda há uma opressão muito grande, uma perseguição muito grande para os cristãos evangélicos. Então, no segundo lugar, nós vimos aqui Deus nos falando dessa realidade daqueles que são mais simples nas condições financeiras. Ele nos exorta a sermos ricos em fé. Ele diz assim: vocês que são pobres de acordo com o mundo, vocês foram escolhidos, chamados para serem ricos em fé. E que assim, amados, nós possamos entender que a nossa maior riqueza é a própria fé em Cristo Jesus, que nos salva. Por isso que Jesus nos diz para acumularmos tesouros nos céus. Lá não vai haver roubo, não vai haver desvalorização, a empresa não vai quebrar, não vai ter pandemia, não vai ter recessão que vá atrapalhar o acúmulo que nós estamos fazendo ou o investimento que nós estamos fazendo na nossa fé, na nossa vida cristã diante de Deus, assim também diante das pessoas. Em terceiro lugar, esse texto nos fala para a gente obedecer à lei régia, ou seja, obedecer à lei do reino. Isso está escrito, né, lá no livro de Deuteronômio, né, foi a primeira citação que fala a respeito disso. Depois vai se repetindo nas escrituras do Novo Testamento algumas vezes. Primeiro pela boca do próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, e agora nós vemos aqui Tiago também exortando aos cristãos, exortando a mim e a você a viver de acordo com esse mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Se assim o fizermos, como está aqui no verso 8, nós estamos fazendo bem. Então é isso que Deus ele quer de nós. Essa é a condição que o Senhor exige dos cristãos, que eles possam amar. Ao contrário do que o texto aqui, a partir do verso 9, até principalmente no verso 9, nos exorta, porque se nós tratarmos as pessoas com parcialidade, nós cometemos pecado, e assim seremos condenados pela lei como transgressores. Ou seja, Deus aqui não quer que nós sejamos acusados desse pecado, muito menos sejamos condenados pela própria lei como transgressores, porque não estamos vivendo de acordo com esse princípio essencial da fé cristã, que é amar o próximo. Pois quem guarda toda a lei, verso 10 diz, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei de Deus.
Isso aqui, amados, nos chama a atenção para o fato de que nós não devemos observar aquilo que a gente acha melhor ou aquilo que é mais fácil para nós nas Escrituras. Nós temos que obedecer a todos os mandamentos de Deus. E isso, queridos, tem um fim muito proveitoso, porque nós não vamos ser condenados como transgressores. Pelo contrário, estamos assim observando a palavra de Deus. E por fim, os versos 12 e 13 dizem: assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, ou seja, pela lei que concede a liberdade. Ainda no começo diz assim: falem e vivam. Nós já vimos no final do capítulo anterior que não adianta a gente ser apenas ouvintes, que a gente fala como alguém que se contempla no espelho e logo se esquece da sua imagem ao sair da frente do espelho. Pelo contrário, a Bíblia fala para sermos ouvintes e operosos praticantes. Sejamos ávidos, sejamos diligentes, sejamos rápidos para observar aquilo que o Senhor nos fala. Então nós devemos falar e ao mesmo tempo viver como pessoas que também serão julgadas por essa lei que nos concede a liberdade. Verso 13 aqui diz: porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, nessa última parte do texto, nesses últimos 2 versos, nós precisamos falar e viver, ou seja, ouvir e praticar. Nós também seremos julgados diante de Deus. E devemos estar atentos para toda a lei de Deus, para todos os mandamentos do Senhor. Então essa lei aqui de Deus que se expressa nesse amor perfeito, que por fim exige que nós amemos a Deus, não é? E que nós amemos assim o nosso próximo, como Deus já nos amou primeiro. Então será mostrado julgamento sem misericórdia para aqueles também que não tiverem misericórdia. Então aqui a discriminação, né, a acepção de pessoas é uma demonstração de falta de misericórdia para com pessoas que foram feitas à imagem de Deus e que diante de Deus não há distinção nenhuma por qualquer, como eu disse desde o início, situação ou condição que o mundo queira trazer para nós, seja social, seja racial, né, ou qualquer outra, intelectual, seja qualquer diferenciação que os seres humanos, que as ciências sociais possam fazer com relação às pessoas. Esse tipo de critério não é admitido diante de Deus nos nossos relacionamentos interpessoais. Deus quer que nós olhemos para as pessoas como iguais a nós, como a palavra de Deus nos fala lá em Pedro, 1 Pedro 3,7, nós somos co-herdeiros da mesma graça de Deus, seja um homem, mulher, rico, pobre, branco, negro, marrom, qualquer situação que nós queiramos aqui fazer a distinção, porque a misericórdia ela triunfa sobre o juízo. Então, para finalizarmos, vamos pensar um pouco, resumindo aquilo que nós falamos, quais são as conclusões e como nós também precisamos trazer como lições para as nossas vidas. A primeira delas, amados, é que Deus ama os pobres e supre as suas necessidades. Nós vimos nos estudos passados a respeito disso, que Deus cuida, que Deus é o pai do órfão, Deus é o pai da viúva. Nós vemos na lei de Deuteronômio Deus falando para como eles deveriam receber o estrangeiro, como receber o pobre, como receber aqueles que têm a necessidade, porque Deus se coloca nessa condição de pai dos pobres. Então Deus ama e supre as suas necessidades. Segundo, o próprio Senhor Jesus, ele se identificou com os pobres. A Bíblia nos fala que Jesus nasceu numa manjedoura. Ele não teve para si nenhum lugar para se hospedar e nascer em um quarto, em um lugar no mínimo de conforto possível. Ele nasceu nessa situação de pobreza, viveu aqui na terra dessa forma. Ele mesmo disse que não tinha onde reclinar a cabeça. E o apóstolo Paulo nos fala que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos, como nós vimos no texto também lido. Em terceiro lugar,
obedecer à lei de Deus é para nossa proteção e segurança. Muitos acham ruim obedecer à lei de Deus. É como a lei de trânsito. Esses dias eu fiquei triste, dada a situação de um piloto de moto, uma moto de categoria de cilindradas bem elevadas, e eu creio que houve alguma situação lá, como foi colocado na reportagem, que alguém passou na sua frente e atrapalhou a sua condução, mas com certeza ele estava acima da velocidade permitida pela via. Talvez se ele estivesse andando na velocidade que a via permitia, pelas leis humanas, lei dos governos daqui da terra, talvez ele pudesse frear, desviar e sua vida tivesse sido poupada. Então ele ultrapassou a lei, a velocidade permitida, e aconteceu isso com ele. Então as leis normalmente servem para nos proteger, e assim mais ainda a lei de Deus. Então, quando observamos a palavra de Deus, aquilo que Deus fala para nós, e assim colocamos em prática, ou nos esforçamos, ou oramos, nos inquietamos, se desobedecemos, confessamos os nossos pecados a Deus, e assim vamos vivendo nessa dinâmica de buscar a Deus, de ler a palavra, de meditar, buscar se revestir do poder de Deus. Sabemos que há momentos que nós desobedecemos, e assim devemos nos entristecer, reconhecer, confessar e buscar não cometer mais, que sejamos assim, porque o próprio texto aqui nos fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então a misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso aponta para a obra de Jesus na cruz por nós. Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar ninguém. O mais justo seria ele condenar todas as pessoas devido aos crimes e pecados que todos nós, desde o ventre das nossas mães, já carregamos em nosso coração o pecado, e depois os próprios atos de pecados aqui nesse mundo. Mas a Bíblia diz que Jesus foi o substituto por nós naquela cruz. Jesus foi o maior exemplo de pessoas que não teve discriminação com ninguém. Ele viveu, ele amou, ele serviu a Deus, ele fez a vontade de Deus, e assim também na cruz ele nos trouxe a sua salvação, demonstrando assim a sua misericórdia, e como um atributo comunicável, como uma virtude de Deus que nós também podemos viver e somos exortados a viver. Nós também precisamos ser misericordiosos. Possamos assim, amados, viver essa vida de fé em Cristo, e a vida de fé para colocarmos em prática a sua palavra, e de modo aqui bastante específico, vivemos assim de acordo com esses relacionamentos regados